Graça e paz, irmão. Deus tem uma palavra para nossas vidas neste momento. Amém? Ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 28 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar? Ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar os que vêm com ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixadores, pedindo-lhe condições de paz. Amém? Irmãos, essa palavra vem para nos orientarmos que, além de vivermos pela fé, podemos viver também pela razão, que devemos nos planejar e nos preparar. Pois aqui nos fala sobre construir uma torre. E essa torre nós podemos levarmos para o contexto nossos sonhos e projetos. É muito bonito quando você ouve um sim, quando você diz um sim, mas sim excessivamente vão nos desgastando, vão tirando a nossa força. Porque tudo aquilo que a gente diz sim, que a gente se propõe a fazer, leva um pouco do nosso tempo, leva um pouco do nosso comprometimento. E é muito bom quando a gente ouve um sim, mas quando a gente gera expectativa e aquilo não dá certo, aquilo se torna um momento de tristeza. E quando a gente pede um amigo alguma coisa e esse amigo fala ok, irei fazer, e no final daquela expectativa gerada e aquele amigo não te entrega o que ele te prometeu entregar e você fica triste com ele. Muitas das vezes é assim com nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos dizendo sim excessivos. Muitas das vezes é muito fácil, não tão fácil, mas é muito comum nós iniciarmos grandes projetos, grandes missões e não nos perdemos no meio dos caminhos. Não temos como concluir. Irmãos, a palavra vem para falar para nos calcularmos e verificarmos se temos meios. A palavra está nos orientando para não nos endividarmos, não nos enrolarmos com aquilo que nós não podemos arcar. A vida financeira, o cristão deve andar com a vida financeira bem alinhada com a palavra. A palavra nos fala que aquele que toma emprestado é servo daquele que empresta. Nós devemos ser servos unicamente do amor de Cristo. Então, nós devemos sentar, calcular, vermos quais sonhos nós devemos dizer sim, para nos dedicarmos de alma e de coração. Para que nós possamos não apenas iniciarmos sonhos, mas concluirmos nossos sonhos, nossos projetos. Seja ele uma torre, uma casa, um curso, uma faculdade, até aquele projeto de emagrecer, aquele projeto de aprender a cantar, aquele projeto de aprender a dançar, aquele projeto de estudar mais a palavra, começar a louvar o nome do Senhor. São projetos que demandam tempo, demandam investimentos de meios, recursos. E a gente deve haver, sim, um comprometimento. Aqui a palavra vem falar sobre o ministério cristão. A palavra vem através da parábola da grande ceia, a quais muitos senhores disseram, sim, nós iremos. Mas quando chegou o grande dia, esses senhores falaram, ei, eu não posso ir porque eu me casei, porque eu tenho um carro novo, porque eu tenho campos para ir olhar. E esses senhores se comprometeram a ir, a fazer algo. E chegando aquele grande dia, aquele grande momento, eles recuaram diante de obstáculos materiais e obstáculos mundanos que todos nós temos. E a palavra também nos fala que se a gente não aborrecer a nossa família, a nossa carne, a nós mesmos, nós não viveremos os propósitos, os sonhos de Deus na nossa vida. Quando o irmão se propõe a ter uma dieta, ele vai ter que abdicar, terá que se excluir de algumas confraternizações ao qual ele sabe que não irá resistir. Ele terá que se dedicar constantemente, diariamente, ter uma vida de disciplina. Quando a pessoa se dispõe a construir, ela tem que destinar seus recursos, seu tempo, seu investimento naquela construção. Aquele projeto, aquela formação exigirá tempo,
O jovem estudante tem que estudar para ter boas notas, não apenas para ter boas notas, mas para que ele possa vir a ser um profissional e exercer aquilo que ele se propõe com qualidade, com perfeição a qual o Senhor tem capacitado. Ali haverá um investimento de tempo, de investimento de propósito de vida, a qual ele deverá se comprometer. E aqui nós vemos que isso irá aborrecer muitas pessoas e até nós mesmos, porque nem todos à nossa volta estarão envolvidos nesse projeto, nem todos terão as mesmas visões que nós. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, nós iremos na contramão do mundo. Por quê? Porque esse propósito é Deus colocou no nosso coração. Esse propósito que Deus colocou no coração, muitas vezes, até o irmão enxergar, ele só começará a enxergar quando esse propósito começará a se tornar sólido e visível. Isso muitas vezes leva tempo. E leva muito esforço, muita dedicação, muito comprometimento. E esse comprometimento a gente vem falar que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas muitos são chamados e muitos dizem sim. Mas poucos se comprometem verdadeiramente. Poucos se comprometem a ir além de si mesmo. Poucos se comprometem a ser o sal da terra. Ser diferente. Ter um propósito e segui-lo firme. Irmãos, às vezes você está vivendo um momento a qual você pensa com tristeza, não, eu disse muitos nãos ao longo da minha vida. E às vezes esse não foi a melhor decisão que você tomou, porque esse não impediu que você se dedicasse, se deixasse exausto, coisas que não trariam resultados naquele momento, que não era o momento correto. Isso vai para projetos, sonhos, relacionamentos, metas ao qual você não era o momento adequado, coisas ao qual você teve que abrir mão para concluir outras. Não dá para dizer sim o tempo todo. O cristão deve entender que às vezes é sim, às vezes é não. E às vezes é muito mais interessante você focar, se dedicar num projeto único, fazer ele acontecer com todo o empenho que você colocou no início, do que ficar gerando vários e vários projetos e não concluir. E a palavra vem nos falar também para que, indo à guerra, a gente não entrar em guerras e batalhas que não temos condições. Mas saber negociar, saber pedir paz, saber ter uma direção espiritual. Amém? Porque a gente deve agir com a sabedoria que vem de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus para as nossas vidas. Medite na Bíblia dia e noite. Tenha uma constância de ler a Bíblia dia e noite, diariamente, 7 dias na semana. Sabe, irmão, por quê? Porque a Bíblia é um manual das nossas vidas. Não só no meio cristão, mas em todas as áreas das nossas vidas. Pessoal, financeira, tudo que você imaginar, a Bíblia está aqui para nos orientarmos, para nos dar um caminho, uma direção. A Bíblia é a luz do mundo, a palavra de Deus é a luz do mundo, Jesus Cristo é a luz do mundo, está aqui para iluminar. E o que a gente buscar, Deus vai nos revelar e a gente poderá ser cada dia melhores. Que a gente poderá iniciar projetos, nós teremos, se Deus permitir, capacidade de concluirmos bem para a honra e glória do Senhor. Não para nós mesmos, mas para glorificar a palavra, o nome do Senhor, a qual nos tem capacitado, a qual tem nos dado direção. Então, irmão, eu peço, Deus pede nesta noite, né, irmãos? Pede que a gente possa ter um comprometimento maior com a vida cristã, que a gente possa se permitir pensar, verificar, antes de tomarmos decisões, porque uma decisão errada pode mudar toda a sua vida. Mas uma decisão certa poderá te levar a lugares altos, ainda mais altos que você sonha. E essa decisão, a gente só conseguirá tomá-la na presença de Jesus Cristo. Amém? Eu te peço a todos na paz de Cristo, fique a todos com Deus, medite nessa palavra de noite.
porque ela tem falado comigo, espero que fale com vocês na mesma intensidade. Amém? Glória a Deus. Amém.